Ninguém percebeu quando ela parou de falar. Depois, ninguém percebeu quando ela parou de sorrir. E, com o tempo, ninguém percebeu nem quando ela parou de existir dentro daquela casa. Enquanto todos procuravam os sonhos, os problemas e até os erros uns dos outros, ela cresceu sendo invisível. Não era a filha problemática. Não era a filha brilhante. Era apenas a filha esquecida. Até o dia em que o silêncio dela ficou alto demais. Até o dia em que pararam de procurá-la e entenderam, tarde demais, o que realmente haviam perdido. Desde pequena, ela aprendeu a ocupar pouco espaço. Não porque alguém mandasse, mas porque percebeu que era mais fácil assim. Enquanto a casa se enchia de vozes, expectativas e comparações, ela caminhava pelos corredores como quem pede desculpa por existir. Os pais estavam sempre ocupados demais tentando acertar com os outros filhos. Um precisava de atenção porque era rebelde, outro porque era talentoso, outro porque dava trabalho na escola. E ela era a que não dava problema. E, por isso mesmo, nunca era prioridade. Nos almoços de família, seu prato esfriava enquanto todos discutiam o futuro dos outros. Ninguém perguntava como tinha sido seu dia. Ninguém notava quando seus olhos ficavam vermelhos de tanto segurar o choro. Ela respondia tudo bem porque aprendeu cedo que essa era a resposta mais conveniente. Não queria ser mais um peso. Não queria incomodar. Queria apenas ser vista. Na escola, era aplicada, silenciosa, responsável. Professores elogiavam sua educação, mas ninguém percebia que aquele comportamento vinha da ausência de atenção em casa. Ela não queria ser notada por errar, porque sabia que errar era a única forma de receber atenção, e a atenção negativa também machuca. À noite, deitada na cama, ela escutava as risadas vindas da sala. A família reunida, conversando, reclamando, vivendo. Ela estava ali, a poucos metros de distância, mas emocionalmente em outro mundo. Às vezes pensava em sair do quarto, mas desistia. Já havia tentado antes. Sempre chegava no meio da conversa, sempre era ignorada sem intenção, mas com efeito devastador. Com o tempo, ela parou de tentar, parou de contar sonhos, parou de falar dos medos, parou de pedir colo. Criou um universo interno onde ninguém podia entrar, porque ninguém parecia querer. Aprendeu a se cuidar sozinha, a se consolar sozinha, a se convencer de que não precisava de ninguém. Mas, no fundo, precisava. To do ser humano precisa. Os aniversários vinham e iam. Um abraço rápido, um parabéns distraído. Às vezes esqueciam a data e lembravam depois, com culpa disfarçada de pressa. Depois a gente comemora. Esse depois nunca chegava. Ela sorria mesmo assim, porque sorrir era mais fácil do que explicar a dor. Na adolescência, a solidão ficou mais pesada. Enquanto os irmãos eram supervisionados, cobrados, acompanhados, ela tinha liberdade demais para quem só queria cuidado. Saía e voltava sem ninguém perguntar onde tinha ido. Ninguém se preocupava se estava bem. E isso, ao contrário do que parece, não era liberdade. Era abandono emocional. Ela começou a se perguntar se o problema era ela. Se não era interessante o suficiente. Se não merecia amor. Essas perguntas silenciosas mudaram sua autoestima. Ela se tornou alguém que aceitava migalhas emocionais, porque nunca aprendeu o que era receber um prato cheio. Em casa, continuava invisível. Os pais acreditavam que ela era forte, madura, independente. Não percebiam que aquela força era construída sobre a ausência deles. Acreditavam que estavam fazendo um bom trabalho, porque ela não reclamava. Não entendiam que o silêncio dela era um pedido de ajuda. Até que um dia, algo mudou. Não houve gritos, não houve brigas. Houve apenas distância. Ela começou a passar mais tempo fora. Depois, menos tempo em casa. Os pais notaram, mas não deram importância. É fase. Ela sempre foi quieta. E assim, mais uma vez, ninguém a procurou de verdade. Ela já não esperava mais ser encontrada. O afastamento não aconteceu de uma vez. Foi lento, quase educado. Ela continuava cumprimentando, ajudando, sendo funcional, mas emocionalmente já tinha ido embora. Dentro dela, algo havia desistido. Não de viver, mas de esperar. Esperar que alguém finalmente a enxergasse.
Ela começou a construir uma vida fora daquele ambiente. Pessoas novas, lugares novos, uma versão dela que ninguém ali conhecia. Pela primeira vez, alguém perguntava como ela estava e realmente esperava a resposta. Isso a assustava. Não sabia como ser cuidada. Não sabia como ser prioridade. Enquanto isso, em casa, tudo parecia normal. A rotina seguia. Os pais acreditavam que ela estava bem porque nunca dizia o contrário. Confundiam silêncio com estabilidade. Não perceberam quando ela parou de voltar nos fins de semana. Não perceberam quando o quarto começou a ficar vazio demais. Até o dia em que perceberam que já não sabiam mais nada sobre ela. Não sabiam seus medos, seus planos, suas dores. Não sabiam nem se ela estava feliz. Tentaram ligar, mas ela não atendeu. Mandaram mensagens que ficaram sem resposta por horas, depois por dias. Pela primeira vez, sentiram o incômodo da ausência, mas ainda assim minimizaram. Ela deve estar ocupada. Depois fala. Só que depois, mais uma vez, demorou demais. Quando finalmente se encontraram, havia uma barreira invisível. Ela estava ali, mas não estava. Respondia com educação, mas sem entrega. O olhar já não buscava aprovação. O sorriso era educado, não íntimo. E isso assustou. Eles tentaram se aproximar, mas não sabiam como. Nunca tinham aprendido a cuidar dela emocionalmente. Nunca tinham praticado escutar sem interromper. Nunca tinham criado espaço para ela existir. Agora, queriam correr atrás de algo que deixaram escapar aos poucos. Ela, por sua vez, sentia culpa. Culpa por não sentir mais falta. Culpa por não conseguir se abrir. Culpa por ter se acostumado a não ser escolhida. O amor que não foi regado secou, não por maldade, mas por negligência. Quando perceberam que ela já não precisava deles, veio o desespero. Não porque ela estava mal, mas porque eles se deram conta de que perderam a chance de fazer parte da vida dela de verdade. Pararam de procurá-la apenas quando entenderam que não sabiam mais como encontrá-la. E essa foi a dor mais profunda. Perceber que a filha esquecida não foi embora por raiva, mas por cansaço. Cansaço de esperar. Cansaço de ser invisível. Cansaço de amar sozinha. Ela não queria vingança. Nunca quis. Só queria ter sido vista enquanto ainda estava ali. Existem dores que não fazem barulho. A filha esquecida raramente grita, raramente confronta, raramente exige. Ela aprende a se adaptar, a se calar, a se moldar. E justamente por isso, passa despercebida. Em muitas famílias, o erro não é a falta de amor, mas a distribuição desigual da atenção. Quando uma criança cresce sem ser emocionalmente reconhecida, ela aprende que seus sentimentos não importam. E isso não desaparece com o tempo. Pelo contrário, se transforma em adultos que duvidam do próprio valor, que aceitam menos do que merecem e que se afastam não por falta de amor, mas por autopreservação. O silêncio também é um pedido de ajuda. A independência precoce nem sempre é maturidade, muitas vezes é sobrevivência. Pais não perdem filhos apenas quando eles vão embora fisicamente, mas quando deixam de criar conexão emocional enquanto ainda há tempo. Amar não é apenas prover, corrigir ou proteger dos perigos do mundo. Amar é perguntar, ouvir, perceber mudanças sutis, estar presente mesmo quando não há problemas aparentes. Porque o esquecimento emocional não machuca de uma vez. Ele machuca todos os dias, um pouco. Que essa história sirva como alerta. Antes que alguém pare de procurar, aprenda a enxergar. Antes que alguém se cale, aprenda a escutar. Porque algumas ausências começam muito antes da despedida.